Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta quinta-feira, dia 30 de abril, nesta quarta semana da Páscoa, para juntos meditarmos a palavra de Deus. Hoje nós lemos o Evangelista São João no capítulo 13, versículos do 16 ao 20. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isso e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isso antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós estamos meditando ao longo de toda esta semana Cristo que se apresenta a cada um de nós como bom pastor. E fala-nos então desta necessária intimidade que devemos ter com Ele. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem, ouvem a minha voz e me seguem. Ontem o convite que víamos da parte do Senhor para que possamos ouvir e praticar a sua palavra, na certeza de que assim estaremos cumprindo a vontade do Pai. Hoje nós vemos o Evangelista São João que nos fala da Santa Ceia. O Senhor que lava os pés aos seus discípulos e que depois apresenta-se e fala a cada um deles dizendo: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. A palavra de Deus, ela continua viva, ela continua eficaz no nosso meio. E para isso o Senhor se serve daqueles que Ele escolheu para que possam continuar propagando o seu Evangelho. Cristo, após a sua ressurreição, envia os discípulos para que possam pregar a boa nova, ide pelo mundo inteiro, a todos anunciai o Evangelho, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cristo continua chamando tantos homens e tantas mulheres para que possam ser propagadores da boa nova do Evangelho. E continua chamando tantos sacerdotes para que possam tornar vivo, presente, o seu sacrifício por meio da Eucaristia. E diante de toda esta realidade, é onde o Senhor vem nos recordar que o mensageiro não está acima da mensagem. Quando nós levamos uma boa nova a alguém, a felicidade daquela pessoa não é porque nos encontrou, mas é pela boa notícia que nós levamos. Pensemos em algum momento quando nós tivemos que dar uma boa notícia a uma pessoa, alguém que estava esperando a libertação do mal do câncer, e que o médico chega e diz: olha, realmente nós chegamos num ponto que você pode ser considerada curado. A alegria daquela pessoa não é por conta do médico, é por conta da notícia que o médico lhe deu. É este exemplo, então, que Cristo fala quando diz: o mensageiro não é maior do que aquele que enviou. Seja a palavra de Deus, a mensagem é maior do que o mensageiro, porque somos enviados por Cristo para proclamar a boa nova. E assim, falando aos seus discípulos, Cristo os previne e nos previne também de fazermos o contrário, de acharmos que somos nós os importantes, que somos nós aqueles que devemos ser vistos, que só eu sei anunciar a palavra, só eu sei fazer isso, só eu posso fazer aquilo. A mensagem é maior que o mensageiro. Quem nos enviou, Cristo, é maior do que o mensageiro. Nós somos somente aqueles que são chamados a testemunhar a Cristo. Somos somente aqueles que somos chamados a levar a sua boa nova, a sua boa notícia. É por isso que, do mesmo modo que hoje Cristo alerta
Aos seus discípulos, ele alerta também a cada um de nós: o servo não está acima do seu senhor, o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Mas é claro, ao mesmo tempo, Cristo traz um outro conforto, no entanto. Quem acolhe o enviado do Senhor, acolhe o próprio Senhor. É isto que ele nos diz quando diz: em verdade vos digo, quem recebe aquele que o enviar me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou, o Pai que enviou Cristo para resgatar, para salvar a humanidade. E por isso, então, toda vez que nós, como comunidade, nos dispomos a receber, a acolher um enviado de Cristo, é ao próprio Cristo que recebemos. E recebendo a Cristo, recebemos também o Pai. É diante desta verdade, então, que nós somos convidados a recordar cada dia mais que nós somos somente mensageiros de Cristo e não somos maiores que a mensagem que enviamos. E por isso devemos viver a humildade, devemos nos apequenar assim como fez Cristo. Devemos recordar que as glórias devem ser dadas a Deus e não a nós mesmos. Por isso que essa certeza possa se fazer presente na nossa vida. O servo não está acima do seu senhor, o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Mas, ao mesmo tempo, todo aquele que recebe um enviado de Cristo, por ser enviado de Cristo, recebe a Cristo mesmo. Oremos. Ó Deus, que restaurais a natureza humana, elevando-a acima de sua dignidade original, considerai o inefável mistério da vossa bondade e conservai os dons e a bênção da vossa perene graça naqueles que vos dignastes regenerar no batismo para uma vida nova. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.